Pai, Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração esta semana. E vou confessar para vocês que eu chorei lendo ela. Meu coração se encheu de alegria. E eu me aprofundei nela. E eu fiz algo que é raro eu faço. É voltar a pregação. Mas foi tão bonito que eu comecei a voltar para não esquecer. E Deus me levou no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: foi por amor a você que ele entregou a vida. Glória a Deus. Eu coloquei um título nessa palavra: por amor e a dor que nos curou. Aleluia. Pelo amor e pela dor que nos curou. Toda a igreja encontrou? Amém. Louvado seja Deus. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Dê uma glória a Deus nesse momento. Aleluia. Eu parei nessa palavra e eu chorei. O profeta Isaías vai escrever há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ele para e escreve algo que ia acontecer 7 séculos depois, mais ou menos. O profeta Isaías foi o profeta que mais pregou sobre a vinda do Messias. Pregou para o povo do reinado de Judá. Fez papel o que Deus mandou ele fazer, profetizando para alguns reis. Ezequias. Deus tocou no coração deste profeta. Isaías era de uma família nobre. Isaías não teve medo de falar sobre o pecado, o arrependimento, a renúncia. E é o que está faltando hoje em cima dos altares. Hoje é palavras bonitas para alegrar o teu coração. É sermões lindos, formado pela cabeça do homem, mas pouco poder de Deus no meio da igreja. O profeta Isaías, ele vai falar no seu capítulo 53 sobre o Messias. Que Messias é esse? Muitos aqui sabem, mas tem pessoas que entrou aqui a primeira vez e não sabe quem é. Mas eu quero falar para você que Deus, pelo pecado que entrou em Adão, pelo pecado que tomou a raça humana, Ele falou para o teu filho: tu descerás. Porque ninguém, nenhum homem, poderia pagar o preço que Cristo pagou por amor a mim e a você. Então, no ventre de uma mulher chamada Maria, vai nascer o nosso Salvador. Dentro de um estábulo, colocado numa manjedoura, para mostrar que era o sacrifício perfeito. Ele recebeu dos magos a sua grandeza, mirra. Recebeu toda a tua glória,
mas se esvaziou dela na terra. A Bíblia vai dizer que Herodes o Grande o perseguiu para o matar. Nasceu na cidade de Belém. Depois disso, nós só vamos ver relato Jesus com 12 anos de idade. Ele estava dentro do templo. E a Bíblia diz que ele crescia em estatura e em sabedoria. Aleluia. Depois nós vamos ver o ministério de Jesus com 30 anos de idade. Porque tem uma lei judaica que você só pode exercer o seu chamado com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, Jesus vai ao encontro daquele homem chamado João o Batista, que foi o homem que denunciava o pecado e falava para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele chegou diante de João o Batista e falou: vim me batizar. Não, Senhor, que tem que me batizar, porque eu não sou digno nem de desatar os nós da sua sandália ou carregar ela, mas é necessário que cumpra as Escrituras. Então Jesus, ele é batizado e pessoas não querem se batizar. O maior exemplo foi Jesus para a minha vida e para a tua vida. O que te impede de descer as águas, se você entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João batizou e uma voz linda do céu veio: esse é o meu filho, que eu tanto compadeço. E a Bíblia diz que veio como uma pomba e pousou sobre ele. E ali ele sai para o deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando. Quando ele passa do deserto, ele vai descer, e a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele vai fazer prodígios e maravilhas. O primeiro milagre, transformação da água para o vinho. Ele curou o filho do oficial. Ele entrou dentro do tanque de Betesda e curou o paralítico, 38 anos. Dentro da sinagoga, a mulher com espírito há 18 anos de enfermidade, ela só andava curvada, mas Jesus falou: endireitai-vos, o milagre é para hoje. Presta atenção aqui, porque hoje a glória de Deus vai explanar neste lugar. Se Deus te trouxe aqui, é para você entender que ainda o Deus que morreu por você, Ele faz milagre, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Aonde ele passava, algo acontecia. No caminho para Jericó, a mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos só tocou na orla dele. Ele chegou na casa de Jairo, e a filha de Jairo, que estava morta, ressuscitou. Aonde Jesus passava, algo acontecia. O cego clamou: ó filho de Davi, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele mandou chamar aquele homem, e a sua visão voltou. Dentro de Jericó, ele também tratava com bandido, ele também tratava com corrupto, ele também tratava com mentiroso. Porque ele entrando em Jericó com a multidão, ali havia um homem, chefe dos publicanos, que se chamava Zaqueu. Zaqueu não precisou chamar Jesus, mas Jesus chamou Zaqueu: desce da árvore que me convém pousar na sua casa hoje. Aleluia! Jesus, quando entra na tua casa, irmão, é para salvar você e a tua família. Aleluia! Glória a Deus. Ele passou, mas o momento da aflição de Jesus estava próximo. Jesus começa o ministério com 30 anos. Com 33
chamado Getsemane. No Getsemane é lugar de prensa. Vocês sabem como é feito o azeite? É prensado, azeitona. Jesus ali naquele momento, ele foi prensado. A Bíblia diz que ele suou sangue. A aflição tomou ele naquele momento. A angústia tomou ele, porque ele sabia o que ele ia passar era árduo. Por isso que ele falou: se possível, meu Pai, afaste esse cálice de mim. Mas não, o Senhor deixou ele tomar o cálice até a última gota, por amor a mim, por amor a você. E o que nós estamos fazendo? 12 discípulos andava com ele, uma multidão andava, porque ele multiplicava pão e peixes. Ele fazia milagre, todo mundo queria estar perto dele. Mas não porque o que ele era, mas pelo que ele fazia. Jesus, quando chegou, Pedro falou: Senhor, jamais te negarei. Hoje mesmo, antes do galo cantar, por 3 vezes, Pedrão, tu me negarás. Quando ele partiu o pão, ele falou: entre vocês 12 há um traidor. E um começou a olhar para o outro: será que sou eu? Quem será? Ninguém percebeu. Sabe por que Pedro era explosivo, mas Judas era o bonzinho? Judas ficava calado, Judas não se mexia, ninguém desconfiava de Judas. Mas deixa eu lançar uma palavra aqui para a tua vida. Tem Judas na tua vida que ele sai sozinho, Judas se enforca sozinho, Judas se mata sozinho. Mas é necessário andar com você algum tempo para cumprir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Judas veio com o povo, com os oficiais, os fariseus, saduceus, os mestres da lei. Não tinha acusação contra ele. Isaías está declarando: não tinha acusação sobre ele, tinha acusação sobre a minha vida e a tua vida, sobre ele não. Mas ele foi entregue na mão dos religiosos. Jesus vai para um lugar chamado Sinédrio, e Pedro vai acompanhar. Dentro do Sinédrio ele vai ser julgado por Caifás e Anás. Ali dentro tentaram, o presbítero, arrumar vários acusação, mentiram, levantaram falsa calúnia contra o nosso mestre, mas nele não via pecado algum. Eles tiraram ali dele, ele foi esbofeteado lá dentro, ele foi humilhado. Mas o profeta falou que era necessário para levar a minha transgressão e a tua. Saiu dali e foi para frente de Pilatos. E Pilatos não viu acusação sobre ele. Inventaram várias mentiras. Sabe qual é o ódio do diabo na tua vida? Sabe por que o diabo te odeia tanto? É porque desde o ventre da tua mãe ele já te amou. Desde o ventre da tua mãe ele te escolheu. Dentro do ventre ele separou você. Por isso que o diabo investe tanto para te derrubar. Mas foi por amor a você. Aleluia. Glória a Deus. O povo dele começou a gritar depois que Pilatos não viu. Entrega para o povo. O povo decide, liberta Barrabás. Barrabás fazia muita rebelião, porque ele discordava
com o sistema de Roma. O povo começou a gritar: liberta Barrabás e crucifica Yeshua. Liberta Barrabás e crucifica o Messias. Mas era necessário. Não foi o povo que crucificou, não fui eu. Ele se crucificou por amor a mim e a você. E Ele não vai mudar os planos dele para agradar ninguém. Aleluia. Vamos decidir crucificar o nosso mestre. Vão levar ele. Os soldados vão trocar as vestes dele. Primeiro eles dividem, rasgam e separam, como o profeta tinha avisado. Sobre a tua cabeça vai ser colocada uma coroa de espinho, e sobre ele vão começar a declarar que ele é o rei dos judeus. Essa coroa de espinho, eles pegam e batem até chegar no teu crânio. Ali o sangue do nosso Salvador corre. Ali começa a dor, ali começa a angústia. Aí ele vai ser levado, vai ser chicoteado por amor a mim, por amor a você. Rabassuri canta, rabassuri andarás. Para quem não sabe, o chicote de Roma não era fácil. Era a ponta de pele de animal, e eles colocavam na ponta um osso, para quando da chicotada abrir aquele corte profundo. Será que nós suportaria isso um minuto, Joel? Por amor a uma pessoa que você ainda nem conhece. O amor da igreja esfriou. A base da igreja é o amor. Se Ele morreu por nós, nós precisamos unir a igreja em amor. Cuspiram nele, esbofetearam ele. Sobre ele colocaram madeira que pesava mais ou menos 48 quilos. Ele pegou a cruz num lugar chamado Via Dolorosa. Ele pensou em você. Ele pensou em mim. Ele pensou em nós. Ele pensou na tua filha, mãe, antes de ela nascer. Ei, mãe, Ele pensou no seu filho antes de nascer. Ele já tinha traçado dentro do jardim. Quando Adão pecou o sacrifício, quem fez foi Deus, que matou o cordeiro e fez festa para eles. O pecado entrou por Adão, mas o pecado vai sair pelo Messias. Hoje nós não se falamos mais de cruz. Hoje nós não se falamos mais de amor. Hoje nós não se falamos mais de socorrer o irmão dentro da igreja. Hoje os pastores ficando inchados com dízimo. Hoje a igreja se corrompendo por um monte de mercenários. Mas aqui não, aqui ainda é profeta. Eu nunca cobrei para pregar e nunca irei te cobrar. Ele andou. Aquela multidão agora vai abandonar. Os apóstolos dele o abandonou. Ficou ele. E é pai. Mas o pai não vai deixar impune o pecado. O que você está querendo dizer, bicho? Que o pai vai derramar a ira dele sobre o próprio filho. Ele anda até fora de Jerusalém, porque todos os homens que era crucificado precisaria ser crucificado para fora da cidade, não poderia ser crucificado dentro. Então ele vai chegar num lugar chamado Gólgota, ou Monte da Caveira.
Isaías, no capítulo 53, ele relata isso. Ele fala sobre este lugar, o lugar da cruz, o lugar do sofrimento. Eu marquei algo aqui, porque mexeu no meu coração. Ele foi ferido pela nossa transgressão. Ele foi ferido porque Ele nos amou. Ele sabia que nós não íamos conseguir. Ele sabia que a nossa transgressão gritava mais alto, porque nós merecia a cruz, nós merecia ser punido. Mas Ele, sabendo por amor a você, quem que amou? O Pai te amou, por isso que Ele entregou o Filho. Ora, maçurianda, glória a Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ferido em hebraico, Mechelon, significa transpassado, perfurado, por mim e por você. Ele foi transpassado naquele momento, ele foi perfurado, e o profeta Isaías está relatando isso, porque essa punição era para mim e para você. Se Jesus não passa por isso, todos nós estávamos lançados no lago de fogo, enxofre, aonde a cama de larva, aonde o fogo jamais vai se apagar. Ele passou por isso, por mim e por você. Irmão, se você vem aqui atrás de chave de carro, você vem no lugar errado, porque aqui nós pregamos o evangelho que vai transformar a tua vida, vai transformar o teu caráter, vai mudar a tua história. Em hebraico, Peson significa transgressão, rebelião consciente. O que é isso? É quando nós vivemos na prática do pecado, é quando nós sabemos que é errado, mas nós desafiamos a Deus. Ele já sabia que a raça humana ela tem o instinto de se rebelar contra Deus. Me prova, bicho, não vou provar. Se o teu carro quebrar, muitas vezes é culpa de Deus. Se você ficar enfermo, você é culpa de Deus. Se as coisas começarem errado, você é culpa de Deus. Mas por que eu sou assim? Porque eu herdei o pecado de Adão. Me prova, bicho, eu provo. Quando Deus desceu dentro do jardim, Ele falou para Adão: comeste do fruto que eu ordenei não comer. A mulher que tu me deste me enganou. Isso é instinto seu, isso é instinto meu. Sempre atribuir a culpa a Deus. Isso é se rebelar contra o nosso Deus, é se rebelar contra o eterno Criador. O problema nosso é que a criatura está mandando no Criador, inverter o papel. Aqui nessa igreja não, nessa igreja tem crente de verdade, que não forma rebelião contra Deus. Aleluia! Ele não morreu por engano, mas por intenção, a sua e a nossa. Ele foi na cruz por amor. Ele sabia que ele ia ter que morrer por você, e por mim, e por nós. Ele sabia que aquilo que ele ia ter que passar, a dor, a angústia, os momentos sozinho, era por amor a você e a mim. O profeta Isaías, 700 anos mais ou menos, ele já estava falando da cruz. Sabe qual é o problema nosso? Que nós, vai doer, mas vai curar. Sabe qual é o problema do cristão hoje em dia? Está cortando a ponta da cruz. Está muito pesado. Não estou suportando, não estou aguentando essa cruz. Irmão, sem cruz não há evangelho, sem cruz não há mudança, sem cruz não há transformação. Vamos parar de adulterar o evangelho da cruz para encher o ego da raça humana.
que correu das suas feridas, limpou a nossa sujeira. O sangue dele limpou a nossa sujeira, limpou nossos pecados, limpou a nossa condenação. É por amor a você, irmão. O problema hoje que a igreja modia agora é falar bonito, irmão. Eu não sou contra quem fala bonito, eu não sou contra quem prega coach, eu sou contra tirar a palavra verdadeira do altar e colocar meninice. Aqui quem salva é Jesus Cristo. Aqui é o caminho, a verdade e a vida, as três portas que te levam para a salvação. Glória a Deus. Aleluia. O sangue dele limpou a nossa sujeira. Mas não suportaria, irmão, se ele não carregasse a cruz por nós. Nós estaria perdido no século 21. Hoje em dia eu olho para a pastora e falo: o que vai ser das igrejas daqui 10 anos se Jesus não voltar? Eu tenho que colocar fumaça em cima do altar, eu tenho que pintar as paredes de preto. E não sou contra, irmão, não estou falando mal. Eu estou falando que o evangelho não tem que ser pregado que você vai deixar de Deus dar. Estou falando contra não, mas tem que ter cruz, tem que ter pecado, tem que ter salvação e tem que ter reino. Quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Quem mais pregou arrependemos, porque é chegado o reino de Deus, foi Jesus Cristo. E nós estamos adulterando a palavra. Isaías, no seu capítulo 53, ele está mostrando para nós o que ia acontecer com o Messias, o nosso Salvador. Irmão, você quer servir o evangelho? Talvez você não vai entrar mais nem aqui. Evangelho é dor, evangelho é lágrima, evangelho é não se preocupar se vai ter o pão de amanhã, porque Deus envia os corvos para trazer na tua porta, se for necessário. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho é renúncia, evangelho é amor, evangelho é entender que teve um Cristo, o ungido, o separado, o príncipe da paz, o Deus da eternidade, o grande eu sou, o princípio, o fim, aquele que fez uma promessa e ele vai cumprir. A cruz não foi só física, ela foi torturada na tua alma. A cruz não foi só física, as dores físicas ele suportou, mas quando afligiu a alma, a meio-dia, quando ele estava cravado naquela cruz, Senhor, se possível afasta esse cálice. Esse cálice, Paulo Washer vai falar no seu livro, o Evangelho Verdadeiro. Vale a pena ler esse livro, ler na sua casa. É um livro bem curto, mas você vai chorar 3 dias sem parar. Que isso foi o quê? O momento que o pai se separa do filho. Ou seja, o pai agora vai punir o filho na cruz, por amor a você e a mim. Porque ele se fez maldito naquela cruz, ele se fez pecador naquela cruz, por amor a você. O castigo que traz a paz, o castigo que eu sinto a presença dele neste lugar. O castigo que caiu sobre nós, caiu sobre Cristo. Esse castigo, irmão, que merecia era você, era eu, era nós. Mas quando Adão caiu, nós tem 2 Adão.
O Adão que desobedeceu, que não obedeceu, não comerás. E o pecado entrou sobre a raça humana. Ali eu acredito que Deus, a Bíblia não diz isso, mas pensando, analisando, eu imagino, deixa eu explicar aqui. A Bíblia não diz, mas eu pensando que o Pai falou com o Filho e o Espírito Santo: ó Pai, você vai fazer o homem como a sua imagem, como sua semelhança, mas se ele comer do fruto, você vai ter que acabar com essa raça, vai ter que matar ele. Aí eu imagino Ramais, Suricão, Taramanás, que Jesus virou e falou: Pai, se ele cair, eu vou pagar o preço, por amor à sua criação. Irmão, depois que Adão cai, todos nós merecíamos o inferno. Todos nós caímos. A Bíblia diz que depois que Adão cai, todos aqueles que nascem é filho de Adão e semelhança de Adão. Nós só vamos tomar a semelhança de Cristo quando nós se rendemos ao teu pé. Aleluia. Ora mais, a paz, Shalom, Senhor da guerra. Mas no hebraico nos traz a essência da saúde, reconciliação com Deus. Nós precisamos entender que quando o profeta está falando sobre a paz, ele está falando sobre a reconciliação com Deus, que foi quebrada com o primeiro Adão, mas justificada com o segundo Adão. E ele está falando que o homem e a mulher precisam se reconciliar com Deus todos os dias da tua vida. Me perdoa até pelos pecados que eu não cometi, Senhor. Quando nós andamos com a paz de Deus, irmão, é melhor nós andar com a paz de Deus, porque hoje o Evangelho é Deus é amor, Ele também é fogo consumidor e ira. É verdade, Senhor. Provoca a ira dele para você ver. Ele não poupou nem no teu próprio filho por causa do pecado. A saúde que ele trouxe foi no Calvário por amor a você. No Calvário ele levou a sua enfermidade. No Calvário ele levou a sua dor. No Calvário ele falou: aquilo que foi destruído pelo primeiro Adão, eu vou reconstruir agora no Calvário. O Senhor está pelejando por vida neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. A cruz não é símbolo de uma tragédia. A cruz é a símbolo da nossa salvação. Aleluia. A cruz é o símbolo que o Senhor morreu. Eu quero ir mais profundo aqui. Se o diabo soubesse que Jesus Cristo ia morrer para salvar a criação, eles não tinham crucificado Jesus. O diabo, quando Jesus está na cruz, ele achou que ele tinha vencido. Ele achou que estava tudo acabado, irmão. Ei, presta atenção aqui. Ele grita para o Pai: tetelestais, está consumado. Aleluia. A ti entrego o meu espírito. Aleluia. O inferno, eu creio, eu pensando comigo, que fez festa, mas ao terceiro dia, Jesus chega diante da morte, e a morte não tinha acusação sobre ele. O que você está fazendo aqui, ó Filho do Deus Altíssimo? Não há pecado sobre ele. Então a
o pai puniu o filho como se fosse você, para tratar o filho como se fosse você. Ele puniu o filho para poder te tratar com o amor que ele tem pelo próprio filho. Glória a Deus. E nós muitas vezes somos tão ingratos, irmão. Nós não choramos mais. Nós ajoelhamos 10 minutos e achamos que Deus vai abrir o terceiro céu a nosso favor. Nós falamos o que o povo quer ouvir. Irmão, Jesus não agradava a ninguém. Ele pregou aqui uma palavra dura. A multidão foi embora. Ele olha agora para os discípulos: vai embora vocês também. Pode ficar tranquilo, porque o meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com o meu Pai que me enviou. Pedro vai levantar no maior de sabedoria. Ei, Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Glória a Deus. As pisaduras que curam é pelas suas pisaduras. Shaburan significa no hebraico vergões, marca de açoite. O profeta Isaías, ele está mostrando o que já ia acontecer. É uma das maiores mensagens do profeta, no capítulo 53, que ele ia ser chicoteado por mim e por você. A pergunta é: nós faria isso por ele? Ei, Açúcar, acabou, glória, aleluia. Nós faria isso por ele? Você tem preparado o teu filho, mãe? Você tem preparado o teu filho, pai? Porque eu acredito que nós passaremos pela tribulação. E se não passar, não tem problema. Eu não tenho problema com isso, com aqueles que creem que não vai passar. Isso só é uma visão diferente. O porém, as duas vai levar nós ao terceiro céu. Mas eu acredito. E minha pergunta é: você está preparado, presbítero, para o soldado, para o líder entrar dentro da tua casa, os robôs? Porque isso que o aeromoço está fazendo é para isso. Você está preparado para falar assim: ou nega Cristo ou mato tua filha? Você está preparado para não negar Cristo? Você está preparado para morrer por amor a Ele, porque Ele morreu por amor a você? Você está preparado para tomar as marcas dos vergões sobre as tuas costas? Você está preparado para ser chicoteado? Porque eu vou ser sincero, eu nunca vi um povo jogando time contra, como os crentes. É crente falando mal de crente, é irmão defamando irmão. Irmão, vamos voltar para a igreja primitiva, vamos voltar para o amor. Você está preparado, irmão, para o seu marido for tomado de você, ser decapitado, fuzilado, jogado dentro de uma cova e ser enterrado vivo? Porque Nero era especialista em fazer isso. Quantos homens e mulheres foram enrolados em pele de animais para os cães comer? Quantos homens de Deus serviu de tocha humana no jardim do Nero? Oh, namás, serve andarás. Oh, namarabassuri andarás. Irmão, a dor, ela nos toca, a dor, ela nos incomoda. Mas Jesus Cristo nos transforma, nos liberta e nos cura. A cura, a cura que é plena do corpo, da alma e do espírito. É as pisaduras dele, é a cura do teu corpo, é a cura da tua alma e é a cura do teu espírito. Ele levou na cruz por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Se você está enfermo aí, repreende essa enfermidade, porque ele já levou no Calvário. Se você está com depressão, repreende
machucado, para que possamos restaurado. Cada marca dele foi para te restaurar, irmão. Cada machucado foi para te restaurar. Se você crer, você sairá daqui curado. Não importa a sua enfermidade, não importa se ferir o seu espírito. Quando o espírito, porque o diabo trabalha assim: primeiro ele fere a tua carne, depois a tua alma, e depois o teu espírito. Quando você é ferido o teu espírito, você fica com depressão e quer até se matar. Mas o Senhor está falando que tudo isso Ele levou por amor a você, por amor a mim. Não aceita essas coisas na tua casa, não aceita essas coisas na tua vida. Foi preço de sangue que Ele pagou. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue por amor a você. No 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já estou acabando. Cada marca de Cristo é uma porta aberta para a nossa restauração. Eu vou repetir, presta atenção aqui. Cada marca de Cristo é uma porta aberta para a nossa restauração. Nós precisamos entender que nós não conseguimos, mas Ele morreu e nos entregou a vitória na mão. Ele nos restaurou, Ele nos mudou, Ele nos lapida, Ele nos abraça no momento da angústia. Mas é tempo da igreja voltar ao primeiro amor. Se Ele, o Deus eterno, soberano, se esvaziou da glória dele por amor a você, quem é você para não amar o teu irmão que está do teu lado? Por isso que tem muita vida de crente amarrado, por falta de perdão. Deus tem falado muito ao meu coração: filho, eu te preparei, e essa igreja vai ser a igreja do amor. Nós vamos colher quem está necessitado e quem é ovelha. O Judas pode deixar que Jesus arranca. Você reconhece que as feridas de Jesus, dele, curou você da sua alma? Irmão, a pior coisa que tem no crente é estar com a alma ferida. Sabe por quê? Porque o pecado ele vem pela carne, mas o pecado é tão grave que o diabo se aproveita da situação e ele fere a sua alma. E muitas vezes tem pessoas, presta atenção aqui, tem pessoas aqui dentro que está rindo, mas está com a alma destruída. Tem pessoas aqui dentro que mostram que parece que está tudo bem, mas a tua alma está destruída. O grandão da Galileia chegou neste lugar. Ele vai te libertar, porque o sangue foi dele, foi vertido na cruz, o preço foi alto, foi por amor a você e a mim. Eu termino aqui nessa frase. A cruz não foi o final de Jesus. Eu vou repetir. A cruz não foi o final de Jesus. Ele falou para os discípulos no terceiro dia que ressuscitou, apareceu para as mulheres, depois encontrou os seus discípulos e falou assim: ficarás em Jerusalém até ser revestido de poder. No grego significa como uma dinamite, ou seja, o Senhor está falando: na festa de Pentecoste eu vou descer com poder, com fogo. O problema hoje é que as igrejas estão igual a Odisseia, está morta, está fria, mas aqui não, aqui
explosão, uma dinamite. Depois, ele fala desse jeito: eu irei, porque na casa de meu pai há muita morada. Glória a Deus. Se não fosse assim eu não diria, mas eu voltarei. A Bíblia diz que a cada momento, a cada segundo, a última trombeta pode tocar. Eu não posso afirmar o dia, porque a palavra fala que nem o dia, nem a hora, nem o filho do homem sabia, mas pelas evidências, pela palavra, a última trombeta vai tocar, e Jesus vai vir buscar a tua noiva nos ares, no meio das nuvens, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é. Até aqui o Senhor me levou na palavra. Talvez você entrou aqui achando que o bispo ia pregar sobre prosperidade. É tempo de pregar sobre pecado. É tempo de pregar sobre redenção, salvação, crucificação. É gostoso o culto de quinta-feira, é o culto profético. Irmão, uma coisa que eu zelo é pela palavra. Não há profecia a não ser a palavra de Deus. Se vir um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja esse, seja nada, seja maldito. Arranca os fariseus, saduceus, esses caras da vida de vocês. Eu fico com a palavra. Taramanaba, Surião, Darás. Gostaria de chamar os presbíteros aqui de frente, a minha amada esposa, para quem não conhece. Quem chegou agora não me conhece, sou o bispo Rodrigo, cujo fui ungido pelo bispo Robinho. Ele é o meu pai na fé. Fui ungido também quando eu fui pastor pelo pastor Tiago da Assembleia de Deus. E eu sou muito grato a esses homens. E uma coisa eu vou te falar, irmão: cada dia que passa eu mais zelo para não envergonhar esses homens e envergonhar a palavra de Deus, porque nós precisamos dar honra para quem é digno de honra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Bíblia fala sobre o CA hoje em dia. É engraçado porque a igreja era para estar entupida, lotada, porque o que eu tenho de medo aqui é a igreja lotada. Nós estamos num dia de Santa Ceia. Santa Ceia, para quem não sabe, é comunhão. Indignamente, tomar é sem esperar o seu irmão. É só ler o contexto. É só entender o que Paulo está falando. O problema da igreja de Corinto é que eles comiam muito e se bebedavam. Aí o apóstolo Paulo vai repreender. Vai virar e falar: ó, espera seus irmãos. E ali nós tínhamos várias categorias, A, B e C. Uns traziam caminhar, outros, o mais pobre comia caviar, porque nunca viu. E começava a gerar confusão dentro da igreja. Aí Paulo vai falar assim: indignamente é você comer sem esperar o seu irmão. Eu olho para a igreja e vejo uma hipocrisia muito grande dentro da obra de Deus. Pergunta que não vou falar, porque Deus tocou no meu coração, gente, vocês me conhecem. Para que eu quero ir morar com Deus se eu não consigo vir em 2 cultos de 1 a 2 horas? Só tem uma notícia para vocês, que é a donadora que está aqui. E quem não pôde vir, Deus sabe o motivo. Lá nos céus, aonde as ruas são de ouro, aonde está Abraão, Isaac e Jacó, aonde está Moisés, Elias, Eliseu, aonde estão os grandes profetas como Jeremias, Daniel, Ezequiel, aonde estão os apóstolos, nós vamos ter que cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor em todos os dias. Glória a Deus.
aqueles que for batizado, vai cear. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 11, versículo 23, 24, 25. É o que eu leio para fazer a ceia. Tem pastores, presbítero que lê inteiro. Cada um tem o seu jeito. O importante é ser feita com ordem e decência. Vamos apresentar a Santa Ceia diante da presença do Criador. Consagrar essa Santa Ceia. Aleluia. Gostaria que os presbíteros levantassem o pão e o cálice diante da igreja, e todos nós em comunhão, num corpo só, vamos estar consagrando, e eles já vão estar passando, servindo a Santa Ceia. Todos aqueles que forem batizados, pega; todos que não foram, pega. Amém? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, eu apresento este pão, Pai, com o teu corpo, Pai. Esse cálice, Pai, representando o teu sangue, diante da tua presença, Pai. Ah, Senhor, nós te agradecemos por este momento, porque foi na cruz, Senhor, que nos deu o direito de estar participando do teu corpo e do teu sangue, da nova aliança que foi feita por nós. Eu te agradeço, Senhor, a cada minuto, a cada segundo. Em nome de Jesus, eu consagro este pão e este sangue perante o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.